Nós vamos conversar hoje com Álvaro Santos, que é advogado do agronegócio, e vamos falar de contratos, Álvaro. Tem algumas questões aí que estão ficando meio ásperas, especialmente quando nós falamos dos contratos de terra, de arrendamento, que sobe a soja, sobem as commodities, aí o dono da terra acha que ele poderia ter arrendado melhor, porque ele cobrou tantas sacas e hoje já está aquele contrato antigo que já está produzindo bem mais sacas. Né? Quais são essas circunstâncias? Como é que é isso? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos assistem. Fabélia, nós todos percebemos, né, nos últimos 2 anos, essa elevação dos preços das commodities. Da saca de soja, saca de milho, da arroba do boi gordo, agora com a queda, né, nos últimos meses, até por conta da relação com a China. Mas o que aconteceu? Esse aumento no preço dessas commodities, impactado pela demanda da pandemia, a guerra comercial um pouco antes disso e até o câmbio, né, que está elevado, repercutiu no aumento do preço das terras que foram ofertadas à venda, né? Então nós que trabalhamos diariamente com contratos de compra e venda de imóveis rurais também, percebemos que essas ofertas aumentaram, né? Esses imóveis geralmente são cotados em quantas sacas de soja por alqueire, por exemplo, quantas arrobas de boi. E esse aumento nessas ofertas gerou um aumento também nesse ponto que você tocou, nos contratos agrários de arrendamento em parceria. E aí, vários proprietários, vários donos de imóveis que não os exploram diretamente, que, né, cedem a sua posse, a sua fruição para um arrendatário ou para um parceiro, também têm elevado, às vezes, os valores cobrados. Mas o que pouca gente sabe, Fabélia, é que existem certas limitações na cobrança pelo proprietário. Isso significa que eu não posso determinar o preço que eu quiser? Exatamente, Fabélia. Diferentemente de um contrato de locação urbana, envolvendo imóveis rurais, é uma atividade de interesse nacional. E lembrando sempre que quem assume os principais riscos dessa atividade é o arrendatário ou o parceiro produtor, que está lá dia a dia, né, com todas as intempéries climáticas, sanitárias, numa atividade que é uma empresa a céu aberto. Então, não existe uma autonomia absoluta da vontade. Existem restrições que a legislação traz, tanto na hora de colocar o valor que você vai cobrar a renda, quanto na hora de você colocar o percentual na sua parceria. E como que vai fazer, então, um reajuste? É possível? A legislação, Fabélia, ela prevê a possibilidade, no contrato de arrendamento, de você colocar índices vinculados a commodities, por exemplo, a cotação da soja ou do boi gordo, para correção desses valores. Porque naturalmente já tem aí uma correção, porque se eu fiz ali por 12 sacas de soja, a soja subiu, eu também estou recebendo, eu estou quase fazendo, quase dolarizado o meu contrato. Exatamente. A legislação, ela até no caso do arrendamento, Fabélia, ela fala que esse preço deveria ser fixado em dinheiro, embora pudesse ser recebido em produto. Mas é muito comum, e é um costume arraigado do Rio Grande do Sul até o norte do país, que esse preço no arrendamento seja estabelecido em sacas de soja. Então, houve um aumento da saca de soja, acaba aumentando a remuneração do proprietário. Mas muitos, além de aproveitar desse aumento, também tentam elevar a quantidade de sacas por hectare. Você me falava que ainda é uma questão do VTN, que daí é passado também para o arrendatário. Como é que é essa do ITR, não é do VTN, é do ITR? Fabélia, a legislação, ao disciplinar essas restrições, no caso do arrendamento, ela coloca um limite máximo que o proprietário pode cobrar do seu arrendatário. E esse limite está atrelado ao valor da terra nua informado na declaração do ITR. Há, portanto, um diálogo entre a legislação agrária e a legislação tributária. Qual que é o percentual? E isso pouca gente sabe. 15% do valor da terra nua, constante da declaração do ITR. Se o contrato de arrendamento prevê também que não é só a área que está sendo arrendada, que existem benfeitorias, aí a renda também pode calcular 15% sobre o valor das benfeitorias. Então, de novo, vem aí aquela diferença em relação ao contrato urbano, que o IPTU
normalmente é passado para o inquilino. Exatamente. Lá é 15% para ele pagar. Justamente. Na locação urbana, existe esse combinado de muitas vezes o inquilino pagar. E o valor do imóvel lá na prefeitura, ele não reflete no valor que vai ser cobrado do aluguel. Aqui no arrendamento rural, há essa interconexão. Então, é 15%, na maioria dos casos. Em algumas situações, quando for arrendado uma parte da fazenda para exploração ultra intensiva, esse percentual pode subir para 30%. E aí eu até trouxe os números dos VTNs daqui de Jataí, da última pauta, para a gente calcular hoje mais ou menos quanto seria essa renda passível de ser cobrada. E qual que seria? Fabélia, só assim, uma bem resumida. Eu peguei o VTN da lavoura aptidão regular. Tá? Aqui em Jataí, desse ano, é R$ 14.800 por hectare. Esse é o VTN, lavoura aptidão regular, que é a grande maioria. Né? Você tem aptidão boa e aptidão restrita. Nesse valor de 14.800, se o proprietário concordou que a terra dele tem o valor da terra no de 14.800 e declarou, 15% dele seria R$ 2.220. Isso vai passar para aquele arrendatário pagar. Seria o valor máximo por hectare. A saca de soja hoje está R$ 157. Eu consultei a cotação antes de vir ao programa. Fazendo a divisão, daria 14,14 sacas por hectare. Só de... O valor da renda máximo que poderia ser cobrado. Para uma área com produção regular. Com produção regular, sem ser exploração intensiva. E sem entrar aqui, benfeitoria. Se a área tiver um silo, né, que é do proprietário, se tem uma estrutura maior, esse percentual vai ser calculado também sobre o valor dessas benfeitorias e vai elevar esse teto. Isso não fica puxado para o produtor? Pode ficar puxado em algumas situações. Né? O que eu tenho visto muitas vezes é que em áreas de aptidão regular, como essa que nós falamos, essa quantidade de sacas de soja por hectare está muito acima desse limite. 14 pontos. Exatamente. Na verdade, as partes nem têm se atentado a essa regra. Bom, a gente tem que encerrar aqui, Álvaro. Então, a melhor estratégia é procurar um profissional para antes de fazer um contrato, tanto um lado quanto o outro lado. Exatamente, Fabélia. Nós prestamos assessoria nessa parte contratual e temos visto a importância, né, desse acompanhamento, desde as tratativas, passando pela elaboração do contrato até a execução do contrato. Então, são regras que diferenciam essa relação jurídica da relação urbana. E muitas vezes as pessoas, né, não se importam tanto. E também na hora de você transmitir a sua declaração do ITR, porque ela está relacionada, né, a essa relação agrária. Então é importantíssima essa assessoria para evitar uma litígio judicial lá na frente, para, né, discutir preço, enfim. Olha, qualquer brecha que fica no seu contrato serve para aquela parte recorrer, discutir. Então, seja você o dono da área, seja você o parceiro, busque essa assessoria que vai ser melhor. Muito obrigada e a gente volta a qualquer momento. Eu acho que o assunto ainda cabe mais um pouco de explanação. Obrigada, Álvaro. Eu que agradeço, fico à disposição, Fabélia.